Queridos irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que acompanham o nosso canal. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 19, está escrito assim, é Jesus que está falando, ok? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Veja bem, repetindo. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aqui, nós podemos ver que o próprio Jesus dividiu o livro de Apocalipse em 3 partes. Primeira parte, as coisas que viste, capítulo 1. Segunda parte, e as que são, capítulo 2 e 3. E as que depois destas hão de acontecer, capítulo 4. Capítulo 4. Veja bem o que está escrito no capítulo 4, logo no verso 1 e 2. No 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Veja bem, depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E ainda vou ler o verso 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Até aí, apenas, eu quero deixar, quero ler, né, até agora, porque eu quero falar hoje sobre o capítulo 4. E quando eu me refiro ao capítulo 4, eu quero falar sobre os santos no céu, porque o capítulo 4 se refere ao que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Nós lemos o capítulo 1, onde aparece Jesus, suas características, né, as características com as quais João, o escritor do livro de Apocalipse, descreveu Jesus. Depois entra o capítulo 2 e 3, falando sobre as 7 igrejas. E depois destas, aí está no capítulo 4, pois eu gostaria que você pudesse me acompanhar lentamente, conferir as coisas, para ver se realmente são assim, conforme estou falando, ok? Porque a história da igreja sobre a terra, nessa altura dos acontecimentos, ou seja, quando nós chegamos ao capítulo 4, já terá chegado ao fim. A história da igreja chegou ao fim, quando a gente chega ao capítulo 4 de Apocalipse. E se ali está escrito: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O que deixa bem entendido para nós que a partir do capítulo 4 de Apocalipse é tudo futuro. Tudo que está do capítulo 4 em diante trata-se do que vai acontecer depois que a igreja for tirada da terra. Depois que a igreja for tirada da terra, que ele diz, depois destas coisas. E estas coisas são a igreja. É justamente nesse ponto que muitos comentaristas se equivocam. Muitos intérpretes se equivocam aí. Falham por não reconhecer o fato, meus amados, de que aqui temos a história do que acontecerá no céu, ou seja, do que acontecerá lá após a ressurreição dos mortos e a retirada da igreja da face da terra. Foi a primeira vez
que, vamos dizer assim, coloque entre aspas, um repórter escreveu uma história vista dos céus. Ou seja, esse que eu estou chamando de repórter é João. Ele foi levado para lá e então ele está descrevendo para mim e para você o que ele viu no céu. Porque João via as coisas acontecer sobre a face da terra e as registrava para nós, não é verdade? Mas ele as via como alguém que estava no céu e olhando para baixo, para baixo. No passado, meus amados, os profetas estavam sobre a terra e, em certas ocasiões, contemplaram acontecimentos que ocorriam no céu. Sim, que ocorriam no céu. Mas nunca antes um profeta subiu ao céu a fim de olhar para a terra e nos contar o que ele estava vendo, não é verdade? Já que essa é a primeira vez que tal coisa aconteceu, nós temos uma certa dificuldade em ajustar tal coisa ao nosso raciocínio terreno. Porque João está nos falando de coisas celestiais. Nós só contemplamos, nós só entendemos, nós só tocamos, nós só vemos as coisas terrestres. Mas ele agora está falando de coisas que ele está vendo no céu, ou do céu. Ok? E não existem quaisquer símbolos nesta parte do Apocalipse. Embora, veja bem, embora as palavras se assemelhem a símbolos por causa da dificuldade de expressar realidades celestes com palavras terrenas. João tinha que contar para nós o que ele estava vendo lá, de uma forma que nós pudéssemos entender. Então, ele teria que usar palavras que nós conhecemos. Por isso, muita gente pensa que são símbolos. E a imaginação ajuda, mas não dá. Não dá, para falar a verdade. Estas coisas são discernidas espiritualmente. Ok? Esta sessão do Apocalipse, do capítulo 4 em diante, tem duas divisões principais. São duas divisões que podem ser designadas por duas palavras: tribulação e julgamento. E julgamento. Ora, essas duas palavras vão descrever tudo. Nós precisamos ler bem devagar, precisamos, como se diz assim, digerir a palavra de Deus com muito cuidado, porque esta parte do Apocalipse vai do arrebatamento ao retorno de Cristo. Ou seja, os capítulos 4 até o capítulo 11, né, nós vemos uma cena que ocorre no céu, do 4 ao 11. O 4 é o arrebatamento, e o 11 já é a volta de Cristo. Espera aí, e do 12 em diante? O 12 é um capítulo paralelo falando do arrebatamento. Nós faremos um vídeo também falando sobre o capítulo 12 ao 16, que são capítulos paralelos ao capítulo 4 ao 11. Quando termina o capítulo 11, Jesus já voltou para a batalha do Armagedon, ok? Vamos tentar passar para vocês o que nós temos entendido desta passagem. Vamos tentar dividir, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Mas, vamos ver, a cena todinha do capítulo 4 ao 11 ocorre no céu. E tudo que acontece sobre a terra é resultado de algo que acontece no céu. Ou seja, o que está acontecendo aqui, nessa parte do Apocalipse, é, como nós dizemos, causa e efeito. Eu me lembro, eu preciso ganhar 100 mil reais agora. E se eu preciso ganhar 100 mil reais aqui, eu preciso ganhar esses 100 mil reais primeiro no céu. João Batista,
João Batista, ele disse o seguinte: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, primeiro, nós temos que receber no céu. Tá? Primeiro nós recebemos lá, e depois aqui. Primeiro lá e depois aqui. João põe a causa no céu e o efeito do que ocorre no céu, ele põe aqui na terra. Nós precisamos, então, ver que é uma situação de causa e efeito. A causa está no céu e o efeito se verifica sobre a terra. Tribulação e julgamento foram as duas palavras que eu disse que caracterizam esses capítulos, ou melhor, o que acontece dos capítulos 4 ao 11 de Apocalipse. O que acontece? As coisas que são a igreja. Então, vem o arrebatamento. Assim que há o arrebatamento, os santos são levados para o encontro com Cristo e são organizados no céu. Essa organização está, repito, para gravar bem, nos capítulos 4 a 11. E logo após o arrebatamento, o que é que a gente vê aqui na Terra? Os 6 primeiros selos são abertos. Ora, isso faz com que você pare um pouquinho e pense, porque tem muita gente dizendo aí, tem muitos estudos dizendo que, olha, já abriram, já está na abertura do 5º selo, do 6º selo, do 4º selo, dependendo de quem ensina. Mas, na verdade, se está depois do capítulo 4, é futuro. Se nós estamos aqui ainda, é porque nenhum selo foi aberto ainda. Então, logo, a igreja suba, os 6 primeiros selos são abertos. E o que acontece quando os 6 primeiros selos são abertos? É quando nós vamos ouvir sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, a grande tribulação, a primeira ressurreição, e vamos ouvir, ou ler, né, com a Bíblia na mão, ler sobre os santos mortos pelo anticristo. Esse período dura 3 anos e meio. Então, tribulação. E depois vem o julgamento. O julgamento trata-se da 70ª semana de Daniel. Veja que há algo diferente aí que talvez você possa ficar confuso. Você vai dizer assim, mas, pastor Aragão, depois do arrebatamento são 7 anos? Não, não são 7 anos. 7 anos é o número de anos que compõe a 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel vem depois da grande tribulação. É que muita gente se confundiu e, ao ensinar, colocou a grande tribulação na última metade da 70ª semana de Daniel. E eu não vou falar sobre isso aqui agora, exatamente nesse momento, não. Mas eu vou falar que depois da tribulação, 3 anos e meio, vem 7 anos de julgamento. Ou seja, é quando é aberto, ou será aberto, o 7º selo. E quando o 7º selo for aberto, o que acontecerá? Nós veremos que serão tocadas as 7 trombetas ou derramadas as 7 taças. Mais tarde vou mostrar para vocês que as 7 trombetas e as 7 taças são as mesmas coisas. É a mesma passagem vista de olhadas, melhor falar assim, olhadas de ponto de vista diferente. 7 trombetas do ponto de vista celestial e 7 taças do ponto de vista terreno. E o que acontece quando as 7 trombetas são tocadas ou as 7 taças derramadas? A terra é atingida, o mar é atingido, os rios são atingidos, o sol, a lua são atingidos, o reino da besta será atingido, o rio Eufrates será atingido, e aí o rio Eufrates será atingido, e nós veremos o ministério das 2 testemunhas mártires, ok? Nós veremos isso. Então, nós teremos aí a 70ª semana de Daniel. Eu vou ler mais uma vez para vocês, não quero ser cansativo, mas eu preciso que você grave na sua mente esses versículos. O que eu vou ler? Capítulo 4, 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu,
como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Capítulo 4 de Apocalipse, versos 1 e 2. Depois destas coisas, isto é, depois das 7 igrejas, ou do tempo abrangido pelas 7 igrejas. E nós ainda estamos vivendo neste tempo. É bom que você entenda muito bem isso, ok? Nós ainda estamos no tempo das igrejas. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte para nós: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A ressurreição, amados de Deus, será o primeiro de uma série de acontecimentos que levarão ao seu término a presente era em que nós vivemos, a presente era, ok? E que introduzirão o reino de Deus. Jesus disse que esses dias seriam como os dias de Noé. O tempo de Noé, você bem se lembra, foi um período de julgamento. Deus destruiu a terra mediante o dilúvio, mas Noé e a sua família entraram na arca e Deus fechou a porta pelo lado de fora. Não foi assim? Não é isso que você sabe? Sim. Então, a arca foi elevada acima da terra pelas águas do dilúvio. E quando o julgamento terminou, a arca pousou novamente sobre a terra seca. E é assim que acontecerá novamente naquele dia, quando Deus julgar a terra mediante o fogo, a pestilência e a praga. Os fiéis serão tirados do meio do mundo e escaparão à tribulação. Terminado esse período, entretanto, eles voltarão à terra juntamente com Cristo. Voltarão à terra com Jesus. A palavra ressuscitarão, em 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17, refere-se ao fato de que os crentes estão falecidos, ou melhor, os crentes que estão ou estavam falecidos, né, ressuscitarão ou ressuscitam, depende de como você quiser colocar o verbo, e os crentes que estavam mortos naquela época serão trazidos de volta à vida. E os crentes que estiverem vivos não morrerão. Vejam, não morrerão. Os salvos que estiverem vivos ao tempo da ressurreição jamais passarão pela morte. Vocês se lembram do que Jesus disse a Maria ou a Marta? Ou as duas, se você quiser? Em João 11, 25, 26, Jesus disse para elas o seguinte: eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, não morrerá eternamente. Ele pergunta: crês tu isto? Amados, esse transporte de vivos, ou dos santos vivos, se vocês assim quiserem, juntamente com os que ressuscitaram, é aquilo que toda a igreja hoje chama de arrebatamento. Em algumas vezes, o arrebatamento é denominado de segunda vinda de Cristo. Ou seja, é a vinda de Cristo, só que para a sua igreja. Mas não será senão alguns anos depois do arrebatamento que ele realmente virá à terra em companhia dos seus santos. Ou seja, a vinda de Cristo é separada de duas formas, ou mostrada de duas formas, ou acontecerá de duas formas. Primeiro, ele vem para a igreja, ele vem buscar a igreja. Aí há um período em que a igreja estará com ele, e depois ele volta com a igreja para salvar a Israel da destruição total através das mãos do anticristo. Jesus volta com a igreja, ele volta na companhia dos seus santos. A parte sobre a qual eu estou me referindo agora é a cena que contemplaremos, bem como as experiências pelas quais passaremos imediatamente após o arrebatamento. É sobre isso que eu quero falar neste momento, tá ok? Sobre as experiências que nós passaremos após o arrebatamento. Quando ocorre o arrebatamento, nós entraremos naquela parte do Apocalipse que, no primeiro capítulo, leia lá, primeiro capítulo, leia capítulo 2, capítulo 3, se quiser, é identificada, no primeiro capítulo, 1:19, o que eu vou falar agora está no primeiro capítulo, verso 19, quando Jesus se refere sobre as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, depois que a igreja houver percorrido todo o seu caminho, depois de soar o chamado da trombeta, depois que a igreja houver entregue seus membros salvos para que estejam para sempre com o Senhor. Eu disse para sempre com o Senhor. A experiência que teve o apóstolo João tipifica a experiência que terá a igreja, ou seja, a noiva de Cristo. João viu uma porta aberta no céu, ouviu uma voz como de uma trombeta, e é isso o que os santos ouvirão quando irromper a manhã da ressurreição. É isso que os santos ouvirão, meus amados. A voz disse a João o seguinte: sobe para aqui. Esse será o convite que fará os santos se elevarem como que com asas de águia. Aleluia. Sendo também o convite para a ceia das bodas do Cordeiro. João não podia responder de outra forma. Ele respondeu afirmativamente, como também a igreja o fará. Ele, João, viu o que os santos verão e experimentarão naquele dia. Podemos dar glórias a Deus por isso. Podemos alegrar os nossos corações. Podemos nos consolar com tais palavras, meus queridos. Duas espécies de igrejas estarão envolvidas no arrebatamento. Você pode dizer, mas Jesus só tem uma igreja. Sim, Jesus tem uma só igreja, mas no livro de Apocalipse, ele manda João escrever as igrejas, as 7 igrejas.
se referindo à igreja de todos os tempos, de todas as eras, ok? Mas agora, voltando ao que eu comecei a dizer. Duas espécies de igrejas estarão envolvidas no arrebatamento. Tais igrejas são simbolicamente apresentadas sob os títulos de Filadélfia e Laodiceia. O tipo laodiceano da igreja ou de igreja é o tipo de igreja que será deixada para trás. Não ouvirá a chamada, a ameaça, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, será cumprida. Isso se refere à igreja como um todo. Sim, como um todo. Haverá membros individuais que são parte da igreja de Laodiceia, mas que ouvirão a chamada. Agora me disse membros individuais, mas não a igreja como um todo. Mas a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus disse o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus prometeu, e a sua palavra não pode cair por terra. E pode ter certeza, pode estar certo, a palavra do Senhor não cairá por terra, ok? O arrebatamento poderá ocorrer em um período de paz e prosperidade aparente. E provavelmente assim ocorrerá, pois quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, sobrevirá súbita destruição. Nessa hora, não, está tudo bem, está tudo em paz, tudo calmo, tudo legal, tudo maravilhoso. É aí, nessa hora, que ocorrerá uma repentina destruição. Leia, por exemplo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Se você quiser, lá em 1 Tessalonicenses, eu posso te adiantar. Está escrito assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto àquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. É isso que está escrito lá. Confira, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. E é justamente dessa destruição súbita que o arrebatamento salvará a verdadeira igreja. Por isso que o arrebatamento vem, para que a igreja não passe pela grande tribulação. O arrebatamento tem que ocorrer antes. É a promessa do Senhor. Agora, se você quiser acreditar na palavra de quem está desmentindo Jesus, fique à vontade. Fique à vontade. Porque Jesus vem arrebatar a igreja para que ela não sofra a grande tribulação. Mas eu conheço muito crente que quer porque quer passar a grande tribulação. Então fique à vontade. Eu quero subir no arrebatamento da igreja. Ok? A paz e a prosperidade desaparecerão repentinamente. Então não pode ser como essa crise que estamos vivendo agora, no mundo inteiro, que já está aí assim. Não. Porque você pode ter certeza que haverá paz e prosperidade e que desaparecerão ambas repentinamente, assim, ó, de repente. E o braço forte do anticristo colocará o mundo debaixo do governo de Satanás. Enquanto
esses acontecimentos de grande significado estiverem ocorrendo sobre a face da terra, a atividade terá começo no céu. Sim, no céu. A chegada dos santos será o sinal de um novo movimento. Onde? No céu. Frise bem isto, guarde bem isto. Nos capítulos 4º a 11º do Apocalipse, nós vamos falar sobre o desenrolar do movimento celestial, visando a redenção da terra. A cena se passa no céu. Os atores serão os santos, os redimidos que subiram da terra. E a igreja não alterará a sua obra quando for elevada aos céus. Mas antes disso, antes de se pensar em qualquer tipo de alteração, a igreja vai completar a obra para a qual o Senhor Jesus a designou, ok? A obra da igreja consiste em quê? Na redenção do mundo. Enquanto o mundo não estiver redimido, a obra da igreja não terminou. Esteja ela na terra, esteja ela no céu. É obra da igreja a redenção da terra. Temos chegado, então, à consumação dessa grande tarefa. Desse ponto em diante, a obra da redenção se centraliza no céu, porque é ali que os santos estão. Eu estou falando nesse momento, após o arrebatamento. Os santos estão no céu, então a obra tem que vir dali. E nós veremos o que terá lugar no céu, enquanto Satanás estiver se preparando para a sua resistência final sobre a terra. As atividades dos santos na terra, no céu, agora até eu me atrapalhei. As atividades dos santos no céu, durante esse período, produzirão resultados diretos sobre a terra. É o que eu mencionei sobre causa e efeito, né? Causa e efeito. A causa no céu, o efeito na terra. Só que o ponto de vista será sempre o de alguém que, dos céus, olha para a terra, lá embaixo. E enquanto estudarmos essas cenas, nós vamos precisar nos lembrar que são focalizadas no Apocalipse, né? As cenas que nós mesmos viveremos naquele dia. Nós é que vamos viver aquelas cenas. Nós vamos falar sobre o trono de Deus, sobre o arco-íris, sobre os anciãos, sobre os relâmpagos, sobre os 4 seres viventes. Tudo isso, meus amados, porque é necessário, nós precisamos aprender sobre isso. É um assunto contagiante, um assunto gostoso, não é verdade? Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de meditar sobre essas coisas gloriosas que Deus tem preparado para aqueles que o seguem, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creem no sacrifício da cruz do Calvário. O trono de Deus, nós vemos ser mencionado exatamente aí mesmo no capítulo 4, dos versos 3 a 5. Se você quiser, você pode me acompanhar aí. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são
os 7 Espíritos de Deus. Você lembra onde é que está? Apocalipse, capítulo 4, versos 3 a 5. Esse trono será armado para um determinado tempo e com um propósito definido. Como eu sempre disse, Deus nunca faz nada sem um propósito. O apóstolo João viu quando estava sendo armado, ou armada toda esta cena. Ele viu quando estava sendo armado esse trono. E Daniel contemplou a mesma cena. Vai rapidinho lá, abre aí, Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Se você quiser, leia comigo, contemple aí comigo aí, através da palavra de Deus, daquilo que está sendo preparado para nós, direitinho, porque é uma coisa gloriosa. Continuei, é Daniel falando, continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Uma cena maravilhosa, uma cena retratada que faz com que nós fiquemos sonhando acordados, esperando, ansiosos, para que chegue este dia em que a igreja estará com o Senhor. E a palavra ainda diz aí nesses versículos: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Não há qualquer tentativa, repare bem, de dar nome, e muito menos de descrever a divindade absoluta. Não há. João pôde ver apenas a beleza e o resplendor. No capítulo seguinte, Deus é visto a segurar um livrinho em sua mão direita. Nós falaremos na hora certa, no momento certo. O arco-íris. Ele fala aí sobre o arco-íris. O arco-íris é o selo da promessa de Deus. Selo da promessa de Deus de que nunca mais destruiria toda a humanidade, conforme ele fez no dilúvio. Basta você dar uma olhadinha lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versos 21 e 22. E também no livro de Gênesis, capítulo 9, dos versos 18 até o verso 17. Dá uma olhadinha lá em Gênesis, não custa nada, vai só alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Você vai ser edificado e poderá também edificar a outros, conforme você for se alimentando da palavra de Deus. Quando Deus firmou esse pacto eterno com a humanidade e o selou com o arco-íris, não fez com reservas mentais de que, embora não mais destruísse toda a carne por meio da água, um dia viria destruí-la com algo pior ainda, o fogo. Deus não pensou assim. Às vezes os homens são maus e pensam que Deus vai ser mau igual a ele. Não! Deus não fez isso com reserva, ele prometeu que não iria mais fazer isso. E realmente nós podemos crer no que o Senhor disse. Meus amados, ele disse o seguinte, Gênesis 8, 21 e 22, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz,
enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O arco-íris é o sinal da promessa de Deus. A promessa para todos os tempos e para todas as gerações. E agora eu fico aqui chateado, aborrecido, porque eu vejo que o arco-íris representa o sinal, ou ele é o sinal da promessa de Deus, de que Deus jamais destruirá o homem. Então vem os LGBTs, num deboche tremendo, e pega as cores do arco-íris para simbolizar o seu movimento imundo, debochando de Deus, debochando da promessa de Deus. Mas uma coisa eu quero deixar aqui bem claro: eles vão ver a promessa de Deus se cumprir sobre todo homem. Não importa que bandeira ele levante, não importa de que nação ele seja proveniente, não importa que língua fale, a palavra de Deus vai se cumprir. E tudo que a gente diz aqui, a gente vai dar conta no dia do juízo. Todo ser humano o dará. Você pode ter certeza disso. A promessa de Deus é para todos os tempos e todas as gerações. A terra será redimida. Aquilo que é redimido, eu preciso frisar isto, aquilo que é redimido não pode ser destruído. Há duas maneiras de se fazer purificação: mediante o fogo e mediante o sangue. As pessoas podem ser purificadas pelo sangue, mas a terra terá de ser purificada pelo fogo. As pessoas pelo sangue, a terra pelo fogo. Isto é importante que nós prestemos atenção nisto. As nações que recusarem o sangue de Cristo terão de passar pelo fogo. Isso será quando? No dia do Senhor. Se você der uma olhadinha nas passagens que eu vou citar agora, você poderá confirmar o que eu estou dizendo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você encontra estas palavras na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. E mais. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Isso você já acha em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, verso 14. E em Apocalipse 16, verso 9, você pode ler: com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E continuando ainda: foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Apocalipse capítulo 8, verso 7. E ainda em Apocalipse capítulo 8, no verso 10, você pode ler o seguinte: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Interessante, não é? Muito interessante. Cada uma das 7 últimas pragas vem acompanhada de fogo. A terra ficará literalmente incendiada, ainda que o fogo não sobrevenha a todas as partes da terra ao mesmo tempo.
Os povos conseguirão sobreviver. As nações continuarão existindo quando tudo terminar. Deus conservará de pé a sua promessa de não destruir toda a humanidade. Muitos morrerão, é verdade, mas jamais Deus destruirá novamente a humanidade inteira ou toda a criatura viva de sobre a face da terra. O arco-íris continua em volta do trono. Ainda na passagem que nós lemos, capítulo 4, fala sobre os anciãos. E nos faz também meditar, pensar, compartilhar com vocês que sobre a terra o povo de Deus estará dividido em igrejas. Mas no céu, as igrejas perderão a sua identidade. Os santos serão divididos em outros grupos. O trabalho dos santos não terminou. Somente os métodos serão alterados e um novo elemento será adicionado. O atual trabalho da igreja não inclui julgamento. Estamos vivendo no tempo da graça. Você já ouviu falar nisso mais de 1 milhão de vezes, se bobear. Mas o juízo virá. E os santos serão os agentes do mesmo. Serão os agentes do juízo de Deus. Tal como hoje em dia são agentes da sua graça. O trabalho que os santos terão de fazer após o arrebatamento é maior do que aquele que realizam atualmente. A organização é necessária. Os santos, portanto, serão organizados, provavelmente, de acordo com as suas habilidades e qualificações. Esses grupos de santos são chamados por nomes. Sim, por nomes, que a princípio nos parecem estranhos. Não nos devemos esquecer, todavia, que João se encontrava no céu. E de tudo que ele viu, nada existia sobre a terra. Pelo que também não havia palavra para descrever as realidades celestes. Paulo, o apóstolo, certa vez ele foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas que, conforme ele mesmo declarou, eram impossíveis ou são impossíveis de descrever. João foi obrigado a empregar palavras terrenas para falar de coisas celestiais. Tais palavras não são adequadas, mas são tudo no que dispomos. Por isso, muitas interpretações erradas, equivocadas. Em primeiro lugar, havia os anciãos. E tais anciãos, diz a Bíblia, se assentam sobre tronos. São 24 anciãos. E esse número de 24 é um número representativo. Esses 24 anciãos simbolizam os santos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Um número realmente grande. No livro de Apocalipse, o número 12 simboliza o número dos salvos.
24, 12 mais 12. Salvos do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, e salvos do Novo Testamento, representados pelos 12 apóstolos. Mas é um número representativo, que falando de todos aqueles que foram salvos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Não é como os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, eu acabei de falar, e de ambas as dispensações. É preciso que se atente para isso, para que não haja uma conclusão precipitada ou errada do assunto tão maravilhoso que é o arrebatamento da igreja. Esse número, meus amados, é usado também na Cidade Santa para indicar os salvos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ou seja, as 12 portas, veja lá, no finalzinho de Apocalipse, nós vamos chegar lá, tá bom? As 12 portas e os 12 fundamentos de pedras preciosas têm os nomes das 12 tribos e dos 12 apóstolos. E isso mostra que a Cidade Santa é o lugar permanente de todos os salvos. Dá uma olhadinha, eu falei no finalzinho, que é o capítulo 21, versos 12, 13 e 14. Ok? Nos céus, os santos podem ser identificados por suas roupas, por sua incumbência e por sua posição. Suas vestiduras são brancas. Dá uma olhadinha em Apocalipse 19, verso 8 e Apocalipse 3, verso 5. Tem coroas. Dá uma olhadinha em Apocalipse 2, 10 e 3, 11. Assentam-se em tronos. Dá uma olhadinha em Apocalipse 3, 21, 2, 26 e 27 e Mateus 19, verso 28. E o trabalho deles, qual é? É a redenção, que compreende a pregação do Evangelho e a aplicação dos juízos e das pragas. Posteriormente, incluirá também a reconstrução de todas as coisas durante o reinado de Cristo. Outros grupos de santos nesse exército celestial são chamados de seres viventes, de cavaleiros e de anjos. Todos esses grupos representam santos organizados para executar a grande obra que está à sua frente. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Se você quiser ver uma coisa muito interessante, eu fico sempre maravilhado toda vez que leio tal passagem. Salmo 149, dos versos 5 ao verso 9, diz o seguinte. Você pode ler. Leia e marque na sua Bíblia. É uma passagem maravilhosa. Exultem de glória os santos. Nos seus leitos cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia! Veja, o que será honra para todos os seus santos. Honra
para os santos exercer o juízo de Deus sobre os grandes da terra. Todo o juízo de Deus será exercido pelos santos que foram arrebatados. Há uma divisão de trabalho. Você percebeu? Se não percebeu, ouça de novo o vídeo, ouça mais devagar, confira na Bíblia. Seremos feitos governantes sobre muitas coisas, na proporção de nossa fidelidade em poucas coisas. Os anciãos, os seres viventes e os cavaleiros não representam indivíduos, e sim grupos, divisões de trabalho e responsabilidade, desde o mais alto até o mais baixo. Os seres viventes são aquele grupo ou aqueles grupos que dirigirão o louvor a Deus e vem logo depois de Cristo, no que toca à autoridade de efetuar o programa da redenção. Os seres viventes, os anciãos e os cavaleiros e outros, todos os redimidos, executam o julgamento escrito, ou os julgamentos escritos, se você quiser colocar no plural, no livro, escrito onde? No livro de 7 selos que está para ser aberto. Eu disse que ainda está para ser aberto, não tem nenhum aberto ainda. Quando nós vemos falar de relâmpagos, de vozes e trovões, nós precisamos lembrar que o arco-íris é evidência da misericórdia e da graça de Deus. Os relâmpagos, as vozes e os trovões são evidência de juízo e ira. Quando Deus estava prestes a visitar o Egito e castigá-lo por causa dos seus pecados, o que ele fez? O que fez o Senhor? Ele enviou trovoada, saraiva e fogo que varreu o Egito ao ponto de Faraó clamar assustado. Sim, em Êxodo 9:28, mostra Faraó dizendo assim: orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e essa chuva de pedras. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. A graça sempre antecede ao julgamento, sempre. 2 serão as formas de julgamento enviadas nesse dia do Senhor. Primeiramente, virá o julgamento misturado com a graça. Guerra, fome, pestilência, estrelas que caem de suas órbitas farão com que até os grandes e poderosos da terra fujam em busca de abrigo. Mas essas coisas serão acompanhadas pela pregação do Evangelho e milhões de pessoas serão salvas. E esse será realmente o propósito desses juízos. Em seguida, haverá a ira derramada sem mistura, ira pura, ira punitiva, como julgamento expurgador. Durante esse segundo período de julgamento e pragas, ninguém, eu disse, ninguém será salvo, mas a terra será purificada. O propósito da segunda parte do julgamento será o de purificar a terra dos maus efeitos do pecado. Quando surgiu o pecado no homem, Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. E um dia, essa maldição será suspensa. Glórias a Deus por isso. Um dia ela será suspensa. Mas, primeiramente, os resultados do pecado terão de ser destruídos. A terra terá de ser purgada. E esse é o significado dos relâmpagos, trovões e vozes. Você lembra disso? Eu, às vezes, fico pensando,
Por que tanta doença? Por que tanta coisa terrível? Tantas pragas na terra? Eu me lembro, então, de Deus falando para Adão: por causa da tua desobediência, maldita é a terra. Ou seja, maldita é a terra por tua causa, Adão. Aí eu te pergunto, uma terra maldita vai produzir que espécie de fruto? Uma terra maldita vai produzir um arroz maldito, um feijão maldito, um pão maldito, não é? Ah, mas pão não é da terra? É sim, vem do trigo. Um trigo maldito, uma maçã maldita. Então eu sempre digo, olha, quando você for se alimentar, agradeça a Deus pelo alimento, abençoe o seu alimento, para quebrar essa maldição aí. Porque a terra é maldita por causa do pecado de Adão. E esta terra tem que ser abençoada. E ela vai, para ser abençoada, o pecado tem que ser purgado. Por isso Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas agora eu estou falando de algo completo. O trabalho da redenção começou na cruz, não findou na cruz. Começou e continua vindo. Cristo continua salvando hoje, purificando hoje, limpando hoje. E como eu disse ainda agora, a terra terá de ser purgada. E, repito, e por isto é o significado dos relâmpagos, trovões e vozes. As 7 tochas de fogo representam os 7 Espíritos de Deus. É a Bíblia que diz isso. Leia aí, capítulo 4. Começa a ler que você vai ver os 7 Espíritos de Deus. Não se trata de candeias ou de candeeiros, mas de tochas levantadas, o que indica a preparação para a batalha. Quando Gideão saiu a enfrentar os midianitas, cada um de seus 300 homens levava uma tocha na mão esquerda e uma trombeta na mão direita. E então eles clamaram juntos: espada pelo Senhor e por Gideão. Confira lá em Juízes, capítulo 7, verso 20. Quando Jesus veio à terra pela primeira vez, ele o fez para inaugurar a dispensação da graça. O Espírito Santo foi visto a adejar sobre ele como uma pomba ou como pomba. Da segunda vez em que vier, ele o fará para ir à guerra contra os seus adversários e destruir aqueles que destroem a terra. Ele volta de maneira diferente. O Espírito Santo não mais aparecerá como pomba, e sim como tochas flamejantes preparadas para a batalha. Dê uma olhadinha no livro de Salmos, capítulo 18, e leia devagarzinho, do verso 17 ao verso 16, pedindo ao Espírito de Deus, me ajuda a entender aqui, me mostra o que está escrito aqui, e ele vai te mostrar. Essas 7 tochas não são símbolos do Espírito Santo. Não estamos falando agora de símbolos, mas falando de realidades celestiais literais. A pomba que João viu adejando por cima de Jesus não era um símbolo do Espírito Santo, mas uma manifestação do Espírito Santo. Foi a forma que o Espírito Santo assumiu para fazer-se conhecido. Representava o caráter da obra que ele desejava fazer. Essas 7 tochas, meus amados, semelhantemente, são uma manifestação do Espírito Santo e indicam a natureza do que ele está prestes a fazer. Ainda no capítulo 4, dos versículos 6 a 8, nós podemos ler o seguinte, se você quiser me acompanhar, um prazer para mim.
Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Ok? Leu aí comigo? Em algumas versões, os tradutores chamam os seres viventes de animais, ou até de bestas, dependendo da versão. Provavelmente por causa de sua aparência, mas são semelhantes aos querubins do livro de Ezequiel. A cena e as circunstâncias do Apocalipse também se assemelham às do livro de Ezequiel. Aproveite para dar uma olhada lá em Ezequiel. Esses seres viventes se parecem com um leão, um novilho, um homem e uma águia a voar. Uma vez mais, João estava empregando palavras terrenas para identificar realidades celestiais. E devemos compreender as características desses animais da mesma maneira que entendemos o significado do cordeiro e de leão quando aplicados a Jesus Cristo. Ele é chamado de cordeiro bom número de vezes no Apocalipse. Não pintamos Cristo em nossa mente como se ele tivesse a aparência de um cordeiro, e nem mesmo como se agisse como cordeiro, mas é chamado de cordeiro porque, tal como os cordeiros sacrificados, ele morreu pelo seu povo. É por isso. Jesus também pode ser comparado a um novilho ou boi, porque foi servo tanto de Deus como do homem. Lavou os pés aos seus discípulos. Jesus também é comparado a um homem porque tomou sobre si mesmo a forma de carne pecaminosa e se assemelha a uma águia voando, porque os lugares celestes são a sua habitação. Ele desceu do céu à terra e voltou ao céu. Os 4 seres viventes, no entanto, não representam Cristo, mas representam os santos. Adoram a Cristo, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Dá uma olhadinha lá em 1 de João, capítulo 3, verso 2. Amados, 4 é um número importantíssimo no terreno da redenção. É o número da terra. Quando o número 4 se evidencia, Deus está tratando com a terra. A redenção é o programa de Deus para todos os séculos. Durante a era atual, o processo da redenção é realizado com a pregação do evangelho para a salvação das almas dos indivíduos. Não é assim? Por ocasião do arrebatamento, o processo da redenção atingirá um outro estágio, ou seja, o da consumação da redenção. Deus passará, então, a tratar com a terra de modo mais direto, de modo mais potente. O evangelho será apresentado a cada nação, tribo, língua e povo, acompanhado de julgamentos severos.
E esse será o trabalho de Cristo e de seus santos. Os santos estarão organizados em forma de exército. Os mais altos oficiais são representados pelos seres viventes. E outro grupo de santos cumprirá as ordens enviadas pelos seres viventes. Eles serão chamados de cavaleiros. E ainda outros grupos são vistos como anjos ou mensageiros. Os anjos têm suas trombetas e taças cheias das 7 últimas pragas. E tais anjos também são santos. Veja Apocalipse 21, verso 9, e 22, versos 8 e 9. Os anjos criados são espíritos ministradores em favor dos santos, mas somente os santos são administradores de Deus no processo de pregação do evangelho e do julgamento do mundo. Os anjos não podem pregar, os anjos criados não podem pregar o evangelho. É a igreja que tem que fazer isto. Eles não são simbólicos, porque nós não estamos tratando de símbolos. O trono de Deus é real. Os anciãos são reais. As realidades celestes não aparecem como símbolo nessa seção do Apocalipse. E algumas vezes as palavras descritivas parecem simbólicas. Eu disse parecem simbólicas. Eu não disse que são simbólicas. Parecem simbólicas, porque temos de usar palavras terrenas para expressar realidades celestiais. Quando chegarmos ao céu, não veremos um leão, não veremos um cordeiro, não veremos uma águia a voar, do mesmo modo como os vemos sobre a terra. Teremos corpos novos, olhos novos e experiências novas. E veremos que esses seres viventes têm uma natureza e um caráter que são expressos pelo profeta nessas palavras terrenas inadequadas para expressar coisas celestiais. E antes de cada acontecimento, você ao ler o Apocalipse, você verá isso. Antes de cada acontecimento dessa grande consumação na redenção, há um culto de adoração nos céus, dirigido pelos santos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa, para ajudar o nosso canal, que é simples, humilde, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar aí o seu like, né? Que você possa se inscrever no nosso canal e clicar aí no sininho para que quando eu postar novos vídeos, você possa ser avisado. Ajuda o nosso canal a crescer e Deus te abençoará. E eu acredito que você terá muitas coisas que perguntar e pode perguntar aí nos comentários. Que for possível, eu responderei com muita alegria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?